cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Dons esse dado pelo próprio Deus, né? Essas foram palavras do apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Eu tive uma experiência e nós podemos aplicar uma boa coisa nisso. Eu estava cortando o cabelo de um mecânico, um amigo meu, da qual eu admiro pela sua simplicidade, mas pelo dom maravilhoso que Deus deu para ele como mecânico de caminhões pesados. E eu estava cortando o cabelo dele e ele recebeu uma ligação de um de seus clientes fazendo uma pergunta para ele, porque a vareta que mede o óleo do kart, ele havia escapado a ponta e ficado no kart. E ele ligou preocupado para esse mecânico, o que ele deveria fazer, se tinha algum perigo ou algo assim. E o interessante, observando as palavras daquele mecânico, confortando ou tranquilizando seu cliente, dizendo: não tem problema não, isso é normal, isso acontece. Fica tranquilo que na próxima troca de óleo a gente consegue tirar essa vareta de lá, mas pode ficar tranquilo, né? Toca o barco, siga em frente. Eu fiquei pensando assim, olha, se fosse eu, se esse cliente havia perguntado para mim, eu sendo um cabeleireiro, eu ia falar imediatamente: para o caminhão, não pode trabalhar mais com ele não, enquanto você não resolver esse problema aí, é perigoso você fundir o caminhão, fundir o motor do caminhão. Eu estava pensando nisso. Mas aquele mecânico que tem o dom, ele usou do seu dom para tranquilizar aquele cliente. Veja bem, irmãos, e cada um de nós temos recebido um dom de Deus. Agora, o que temos feito com ele? Temos usufruído para tranquilizar as pessoas, confortar as pessoas, ajudar as pessoas? Ou pensamos simplesmente no dinheiro? Porque um bom médico que tem o dom realmente na medicina, ele não faz aquilo simplesmente por dinheiro. Ele faz para salvar vidas. Isso eu digo de um verdadeiro médico. Ele faz com amor para servir o próximo. E cada um de nós precisamos entender essas coisas, porque isso tudo foi dado por Deus, né? O apóstolo Santiago diz que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo isso que temos recebido veio de Deus, mas, como diz o apóstolo Pedro, combinando uma escritura com a outra, para administrar os outros, para servir aos outros. Aquele que não pensa assim, ele usufrui daquilo que Deus deu para ele, mas para o bem próprio, para se enriquecer, ou algo assim parecido, né? Não vamos entrar nesses detalhes, porque nós temos passado por uma fase difícil de pandemia no nosso país, e o que a gente mais ouve, olha, tantas vidas morreram, tantas pessoas se perderam, e é triste falar isso, é triste mesmo. Mas quantas vidas também não foram salvas por causa de bons médicos, né? Por causa do dom que Deus deu para esses homens, para essas mulheres que são médicas. Então, amado, o que eu estou tentando transmitir para você? É que Deus, sendo um grande doador,
do seu dom maravilhoso, dom do Espírito Santo, ele foi o grande exemplo porque ele deu o seu dom servindo a humanidade, salvando a humanidade, servindo a humanidade com o seu dom, que todos aqueles que almejam, que têm o desejo de recebê-lo, está gratuitamente. Grande doador para servir a humanidade. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 10, ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outra, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu gostaria que você meditasse nessas palavras. Você também tem um dom, descubra ele e sirva as pessoas como puder, porque você tem esse potencial em você. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Forte abraço do meu coração para o teu em mais um dia que se inicia, em nome de Jesus Cristo. Amém.